segue, pessoal. Vamos dar continuidade nas nossas aulas. Nossa 32ª aula de distância EAD, focado curso de eletrônica, a matéria eletrônica analógica 1. A gente está falando do assunto de transistores. Já passei o material didático para vocês no Classroom. Hoje a gente vai falar sobre reta de carga de transistores. Eu espero poder aqui fazer alguns exercícios e fazer uma prática demonstrativa do que a gente vai estudar hoje, tudo bem? Esse assunto já vai ser para a nossa próxima avaliação. Vamos começar. Bora lá, pessoal? Então aqui, só relembrando um pouquinho da nossa aula passada, a gente viu que existem dois tipos de transistores. Um que a gente diz que é NPN, né? NPN, a gente diferencia pela seta, e o outro que é o PNP. PNP, tá? São transistores que têm a função amplificar sinal, regular a corrente, usar como oscilador e também como amplificadores de sinal. Não é isso? Então, pessoal, vamos ver aqui. A gente falou que os terminais têm nome, né? Base, coletor e emissor. E que o que controla o fluxo de corrente é a corrente aplicada na base. Tudo bem? Então, a corrente que vai fluir do coletor para o emissor vai depender da corrente de controle base. Tá? Então, se eu disser IB, corrente de base. Se eu disser IC, corrente no coletor. Se eu disser IE, corrente no emissor. Tá bom? Pela primeira lei de Kirchhoff, né, a gente pode ver que IE vai ser a soma de quem? De IB mais IC. Então, se eu quiser saber a corrente que passa no meu emissor, vai ser a corrente de base mais IC. Tá? Existe uma proximidade que a gente vai fazer nos nossos exercícios, que a corrente de IE é igual ou aproximado à corrente de IC. Porque a corrente na base ela é muito, muito pequena, tá bom? Se for para projetos de grande potência, a gente tem que levar muito em consideração. Como a nossa prática a gente vai fazer exercício, a gente vai considerar IE igual aproximado a IC. Tudo bem? E também, pessoal, tem uma outra coisa que a gente precisa dizer. Que se a gente diz qual é a tensão nesses caras aqui. Agora eu vou dizer que o meu VB, né, tensão de base. Qual é o meu VE? Tensão de emissor. Qual é o meu VC? Tensão de coletor. Tá bom? Então, IE, a corrente no emissor. O IB, a corrente na base. O IC, corrente no coletor. VB, tensão no terminal B. VE, tensão no terminal C. VC, desculpa. VE, tensão no terminal E. Tá? Essa analogia, tá bom? A gente pode dizer aqui para o PNP. No entanto, que no PNP, o meu IE, né, ele vai ser nesse sentido, pessoal. Esse sentido. Tá? Então, qual seria a minha corrente no emissor? Seria a corrente na base mais a corrente no coletor. Tudo bem? Continua sendo IB, corrente de base, IC, corrente coletor, e IE, corrente do emissor. Né? E VC, tensão na base, VE, tensão no terminal do emissor, VB, tensão no terminal da base. Tá, pessoal? Então, existe também, a gente vai falar agora, vamos falar de duas letras. Então, vamos pegar aqui
vou exemplificar só esse transistor aqui, NPN, que a gente vai fazer exercício com ele, mas só para você saber que a gente também faz analogia semelhante ali para o NPN. Então tem que ter suas particularidades, né? Quando eu disser assim, VBE, quando eu descrever duas letras, eu estou dizendo que é a tensão de um terminal ao outro. Então, qual a tensão de VBE? É como se eu tivesse aqui, ó. Qual é a tensão de VBE? A tensão de base no emissor, se eu fosse medir aqui. Qual é a tensão no BBC? BBC. Qual a tensão do BBC? A tensão na base coletor, se eu pegasse um multiteste. E qual é a tensão de VCE? A tensão de coletor e emissor. Tá? Na segunda lei de Fish, fala que se a gente for olhar, as setas estão no sentido contrário, VCE seria igual a VBE mais VBC. Então, Kirchhoff também aqui demonstra que a soma daquelas tensões seria igual a zero. Ou então, a soma de VCE seria VBC mais VBE. Tá? Ok? Agora, VBE é tensão, né, de base emissor. Agora o que é? VBC, tensão de base e coletor. O que seria? Agora se eu descrever, qual é a tensão de VCE? É a tensão que eu vou medir do terminal do coletor para o terminal do emissor. Então, tensão, né, do terminal coletor e emissor. Tá? Só para a gente ficar fixo, né? Qual é a tensão de VBE? Mas é a tensão medida da base em relação ao emissor. Qual é a corrente do IC? É a corrente que passa lá no terminal do coletor. Qual é a corrente do IB? A corrente que passa no terminal da base. Qual é a tensão do VBC? A tensão da base em relação ao coletor, tá bom? Então a gente vai fazer algumas medições, só para ficar isso bem descrito, tá? Para a gente saber o que é. Terminal da base, né? O emissor que tem a setinha. E é o seguinte, agora vamos partir, pessoal, para o ponto de operação. Lembra que a gente falou inicialmente que o transistor ele tem a função de amplificar sinal, não é isso? Ele serve como amplificador, como um regulador de corrente, serve como regulador de corrente, como um chaveamento, serve, e muitas outras aplicações o transistor pode fazer. Muitas coisas você pode elaborar com o transistor. Porém, o transistor ele trabalha em 3 regiões, tá bom? A gente diz que ele trabalha na região de saturação, na região de corte e numa região linear de trabalho que a gente chama de ponto quiescente, ok? Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Aqui, voltando aqui, a gente pode verificar esse transistor NPN, né? Pessoal, todo transistor, nas suas características técnicas, ele vem dando o ganho dele chamado beta ou HFE, tá bom? Ou então, o multiteste consegue medir esse ganho dele, né? Então, ele é um amplificador, pessoal. Ó, o que é o ganho? É a saída para a entrada, não é isso? A saída do que entra no B, eu vou ter em relação à minha saída. Então, saída sobre entrada, eu sei o ganho desse componente. Pessoal, como eu falei, ele trabalha em 3 regiões. Né? A gente chama a região de saturação, corte e região linear, a região de trabalho dele, tá bom? Por quê? Às vezes você precisa fazer um circuito que ele vai cortar. Imagina uma chave, vai abrir. Eu preciso fazer um circuito que ele feche uma chave. Eu posso fazer isso de forma eletronicamente, tá bom?
você tem necessidade de fazer algum acionamento de um motor, algum outro dispositivo de carga elevada, e tu quer partir do momento de um toque de dedo, né? Então tu pode fazer com esse toque de dedo, tu pode fazer acionamento de carga elétrica. E muitas vezes a gente usa circuitos integrados ou circuito transistorizado com essa finalidade, tá bom? Não que eles vão ativar um relé, algum dispositivo que tem a capacidade de carga, de trabalho naquele dispositivo que tu está pensando em fazer, tá? Então, eu vou falar uma coisa aqui de ponto de saturação. Por exemplo, eu tenho um eixo aqui cartesiano, né, que quando vai fazer a análise, tu pega o datasheet e ele te dá uma curva, as características de funcionamento dele. Então, esse C aqui, esse transistor que eu comprei, por exemplo, ele tem uma limitação de corrente. Vamos supor, esse aqui no máximo trabalha com 100 mA. Eu tenho que saber que o máximo que eu posso trabalhar com ele é 100 mA, não é isso? Então, eu também tenho outras características lá. Vamos ver o que é uma corrente de saturação. Pessoal, a corrente de saturação é quando esse transistor ele passa a funcionar como uma chave fechada. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Quando a corrente é máxima, quando a corrente IC, quando a corrente de coletor é máxima, eu digo que ele está saturado. Então, em algum ponto ele está no IC máximo, o máximo dele. Isso vai depender de uma carga, que está aqui chamado RC. Tá bom? Então, qual é o ponto de saturação dele? É quando ele fecha, funcionando com uma chave. Isso acontece na corrente máxima. E qual é o ponto de corte agora? O ponto de corte, eu quero que ele funcione com uma chave aberta. Tá bom? Como é que ele vai funcionar com uma chave aberta? Ele vai funcionar assim. Eu não vou ter fluxo de corrente passando por aqui, porque ele abriu. Tá? Quando ele abre, a corrente é zero. Quando é que a corrente é zero aqui no eixo? Não é bem aqui? Zero. Quando a corrente for zero, a tensão de coletor e emissor, o VCE, a tensão de terminal coletor e emissor, vai ser igual a VCC. A VCC que vai estar alimentando aqui. Então, vou marcar aqui. Ó. Isso é só exemplo, que vai exercitar, tá bom? Traça-se uma reta de um ponto ao outro. Traça uma reta de um ponto ao outro. Agora, eu especifiquei para o meu transistor, né, que eu estou projetando, um ponto de saturação, que vai ser quem? O ponto de saturação vai ser igual a VCC sobre RC. Ou seja, a tensão todinha vai cair sobre o resistor de coletor. RC, resistor de coletor. Quando a tensão todinha cai aqui, é na hora que essa corrente é máxima e ele funciona com uma chave fechada. Teoricamente, o VCE é igual a zero quando está em saturação. Tá? Vai ter uma tensãozinha aqui, pouquinho, 0,2, mas considera-se zero. Então, no ponto de saturação, é quando ele funciona com chave. Quando ele fechar com chave, ele funciona com uma chave. Quando ele alcançar a corrente de saturação. Quando eu quiser que ele trabalhe com uma chave aberta, quando eu quiser que trabalhe com a chave aberta, é que a corrente do IC seja zero. Quando a corrente do IC for zero, ele funciona com uma chave aberta. Se não tem fluxo de corrente aqui, eu não tenho queda de tensão em cima do resistor RC, porque é a lei de ohms, não é isso? Então, quando isso acontecer, o meu VCC vai estar igual ao VCE, do coletor e emissor. Então, agora vai ser descobrir qual é o ponto que eu vou fazer ele funcionar com uma chave fechada, um ponto de saturação, né? E quando isso acontece, quando o VCC está em cima da resistência de coletor.
Quando é que eu sei que eu vou trabalhar com ele com uma chave? Quando eu não tiver corrente nenhuma e a tensão em cima do VCE é igual a do VCC. Essa é a reta de carga. Tudo bem? Na realidade, eu descobri aqui só os pontos de saturação e corte. Tá? E o ponto que sente, pessoal, ele vai ser o... Vou colocar bem aqui, o ponto Q. É o ponto que sente. Isso aqui seria o ponto de operação do transistor. Tá? Nessa situação, ele não está nem tão próximo para saturar, não tão próximo para cortar. Nesse caso, se eu tivesse um sinal senoidal, ele estaria tranquilamente sem distorções. Ou então, ele estava regulando uma corrente perfeita. Quanto mais próximo esse ponto crescente tiver do ponto de saturação, o sinal pode sofrer uma distorção, porque ele já está chegando no ponto de saturação. Ok? E quanto mais próximo ele estiver chegando no ponto de corte, ele também pode sofrer uma saturação. Então, o ideal do transistor, se você está trabalhando com ele em forma de amplificador de corrente de sinal, que ele esteja o mais possível na metade dessa curva de saturação. Tá ok? E esse índice de saturação vai sempre depender desse resistor aqui, do resistor que vai usar no coletor. Tá ok, pessoal? E a corrente de base, ela independe da corrente do coletor. Tá bom? Porém, a corrente do coletor depende da corrente de base. Eu sei que estou sendo um pouco rápido, mas espero que no material que eu passei de vocês possam dar uma estudada pausadamente e a gente vai exercitar, tá? Me perdoe se eu estou muito rápido, mas eu estou tentando economizar espaço e tempo. Vamos fazer um exercício para me dar uma ideia para vocês. Vamos lá, pessoal. Dentro do exercício vai ficar mais claro para a gente, né? Então, dado o circuito, é a programação mais simples, né? Que é de emissor comum, tudo bem? Ele está aqui, ó, emissor comum, e foi dado na folha característica dele, o ganho dele, beta 340, tá? Isso daqui é o transistor que eu tenho ali na prática, aí eu peguei, medi e deu 340. Então vamos basear nele para a gente levar ao conceito prático. Tá? Então, isso é um transistor. Eu posso trabalhar com ele com uma chave fechada, eu quero que ele funcione com uma chave fechada, ou quero que ele trabalhe com uma chave aberta. Tá? Então, esse aqui é o ponto de saturação, IC de saturação, e bem aqui para ele estar em chave aberta, é que VCC igual ao VCE. Vamos lá. Dado o circuito, determina a reta de carga. Tá? Primeiramente, pessoal, a gente tem que lembrar que é o seguinte, ó, para ele funcionar, essa junção é como se fosse um diodo, tudo bem? E se ele existe silício, nessa junção, ele tem que estar 0,7 volts para poder funcionar. Tudo bem? Então, bora lá. Como é que eu sei a corrente de saturação? Vamos aqui. Cálculo da corrente de saturação. Cálculo do IC-SAT. Como é que eu calculo a saturação? É VCC sobre RC. Nessa situação, a corrente é máxima. Tá bom? Tá vendo? Não estou levando em consideração a tensão nos terminais coletor e emissor. Pronto. Eu tenho VCC. Olha, quem que está alimentando o RC? VCC é tensão contínua, né? 12. Eu tenho o resistor RC? Tem 1000. Quanto é que vai ser o IC de saturação? Dá 0,012 ampere. Ou 12 miliampere. Então se eu tiver 12 miliampere, ele está no ponto de saturação, utilizando o resistor de um carro. Ok? Então, acabei de descobrir aqui que ele é 12 miliampere.
é o ponto que ele vai funcionar como chave. Ou aproximando dele, ele já está ativando como chave. Agora, como é que eu vou saber o ponto de corte? O ponto de corte dele, que a gente chama de o VCE de corte. Vamos colocar aqui de corte, né? Vai ser igual a VCC. Então, o VCE de corte será igual a VCC. Então, VCE igual a VCC. VCC deu quanto? 12 volts. Então bora lá analisar? Quando eu tiver uma corrente de 12 mA fluindo aqui, o IC, aqui é IC, aqui é IE, aqui é o IB. Quando eu tiver uma corrente IC de 12 mA, ele fecha. O terminal coletor emissor funciona como uma chave fechada, passa direto. Quando eu não tiver corrente de coletor, olha aqui, está zero. Quando a corrente de coletor for zero, eu vou ter VCE igual a VCC. Então, quando eu não tiver corrente fluindo nesse sentido, a tensão de 12 volts vai estar em cima do VCE, do terminal coletor emissor. Ok? Agora, qual é a corrente IB? Qual é a corrente IB? Pessoal, vamos olhar bem aqui, ó. Vamos pensar em Kirchhoff bem aqui. Tem uma corrente. Tudo bem? E se ela está fluindo desse lado, eu tenho uma queda de tensão aqui. Mais uma queda de tensão aqui. Se a gente for só analisar a lei de Ohms, eu poderia ver bem aqui, ó. O que é a corrente de IB? Vou trazer para cá. IB. Você olha aqui. Vai ser 3 menos 0,7. Não é isso? Então, IB é o VCD, tensão, eu vou chamar aqui de VBB, tensão VBB, vou dar um nome, tá bom? Para não ficar igual ao outro. Menos 0,7, que é a junção de funcionamento, como se fosse um diodo. Menos 0,7. Sobre quem? O resistor RB. Resistor RB. Então, o IB vai ser quem? Fazendo lei de Ohms, 3 menos 0,7 sobre 100K, que vai ser igual a 3 menos 0,7 sobre 100K. Vou pegar aqui no calculador. 23 microamperes. Né? Então, pessoal, a corrente de base é de 23 microamperes. Ok? Agora, o que precisamos? Descobrimos aqui a corrente de saturação, o nosso VCE, quando ele estiver em forte. Calculamos aqui a corrente de base. Né? Agora, a gente precisa calcular o nosso VCE. A gente ainda está agora no ponto que sente aqui, ó. Todo esse ponto que sente. Eu quero saber qual vai ser o valor do VCE aqui, ó. Rapaz, para mim saber o valor desse VCE, daqui para cá, tensão de coletor emissor, eu preciso saber a tensão em cima desse resistor. Se eu pegar o VCC menos a tensão em cima desse resistor, eu descubro o VCE. Desse ponto que sente aqui, ó. O VCE está mais para cá na reta. Ele vai lá em cima da reta. Como é que eu vou fazer para mim calcular? Eu vou dar uma apagada aqui. Né? Vou trazer esse cálculo para cá, para lembrar, tá? IC de saturação, né? Foi com VCC sobre RC. Né? Para deixar organizado. 12 sobre 1000, 0,012 ampere por 12 miliamperes. Tá? Ok? Aí agora aqui, eu preciso saber
qual vai ser a minha tensão no eixo da tensão de coletor emissor. Qual vai ser a tensão aqui? Onde é que ele vai estar alocado na reta? Eu preciso saber a tensão em cima dele. Puxa vida, eu preciso saber quem é a corrente em cima do resistor coletor. Como é que eu vou descobrir a corrente do resistor e coletor? Ah, rapaz, eu me lembro que tem uma relação de beta, né? Beta é igual a IC sobre IB. Ah, se a corrente é IC sobre IB, eu tenho beta? Tenho. Eu tenho IB? Tenho. Eu posso descobrir IC. Se eu isolar aqui, o IC vai ser quem? Beta vezes IB. O B está dividido para sempre estar multiplicando. Qual vai ser o IC? Logo, o IC será, quem é o beta do transistor? 340. Qual é o B que tu calculou? 23 microampere. Logo, o IC vai dar quanto? O IC de 340 vezes 23, que vai dar 7.820 microampere, ou 7,8 miliampere. Tudo bem? Agora eu já sei quem é a corrente que está passando aqui, ó. Não é corrente de saturação. Corrente de saturação eu só coloquei os extremos deles, tá, pessoal? Eu quero saber qual é a corrente que está passando aqui. Para essas condições, estando RBCK, RC, resistor de coletor 1K, a alimentação aqui. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Era isso que eu queria saber? Achei a corrente. Agora eu vou descobrir qual é a minha tensão no resistor de coletor. O que é tensão no resistor de coletor? É a corrente no resistor de coletor vezes resistor de coletor. Não é isso? Lei de Ohms? O que é a tensão em cima do resistor? A corrente em cima dele vezes resistor de coletor. A gente já sabe qual é a corrente em cima dele? Acabamos de descobrir, ó. Porque eu sabia a corrente na base e sei ganho. Por ele, descobri a corrente. Então, é só aplicar aqui. 7,8 mil vezes 1K. Mil por K dá em volts. Então daria 7,8 volts. Essa é a tensão em cima do resistor de coletor. No entanto, a gente quer saber quem é o nosso BCE. Né? Se eu tenho daqui para cá agora, que eu calculei, se eu tenho daqui para cá uma tensão de VRC igual a 7,8 volts, 7,8 volts, quem vai ser a minha tensão aqui em cima? Vai ser 12 menos VRC, sobrou em cima de VCE. Pessoal, lembrando, C por causa do terminal aqui, ó. Só colocar aqui para lembrar. Tensão em cima do coletor emissor. Vai ser quem? 12 volts menos aquela tensão aqui em cima. Né? Então, bora ver aqui. Quem vai ser? O meu VCE. Tensão de coletor e terminal do emissor. Vai ser quem? O meu VCC menos a minha tensão em cima do resistor de coletor. Eu sei quem é o meu VCC? Sei. 12 volts. Se eu estou vendo essa malha aqui, né? Então, o meu VCC é 12 volts. Menos quem? VRC. Eu sei quem é VRC? Rapaz, eu acabei de calcular VRC. 7,8 volts. Isso vai dar 4,2 volts. Então, se eu fosse ver aqui na reta, vamos supor, eu vou dividir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4. 1, 2, 3, 4. Estaria por aqui assim, tá? 4,2 volts. A nossa reta, ela estaria
bem aqui, ó. Nosso ponto quiescente estaria bem aqui, ainda na região ativa do transistor, tá bom? Se eu quisesse transformar ele com uma chave fechada, entrar em saturação, bastava eu deslocar esse ponto quiescente para próximo do ponto de saturação. Eu iria trabalhar com... E como é que eu fazia isso, professor? Eu iria mudar os valores de RB ou então a tensão de alimentação na malha de RB. Lembrando que a corrente de RB é que faz o controle da corrente de coletor. E a corrente coletor, pessoal, ela depende da corrente de base, mas a corrente de base não depende da corrente do coletor. Ela depende do ganho e da alimentação que eu estou fazendo. Tudo bem? Eu vou explicar novamente o que foi feito aqui, ok? Pausadamente, bora lá. Dado o circuito de transistores, eu vou traçar a reta de carga dele. Isso aqui é uma polarização de emissor comum, tá bom? Eu posso usar nessa configuração para acionar um relé? Posso. Para ligar um LED? Posso. Para trabalhar com quadricobradores? Posso. Primeiro eu tenho que traçar minha reta de carga. Eu tenho um ponto de saturação e um ponto de corte. O que é um ponto de saturação? É quando o transistor funciona como uma chave. Quando o transistor funcionar como uma chave, a minha corrente é máxima. Esse é o ponto de saturação. Agora eu quero usar ele como uma chave aberta. Ah, tinha uma luz acesa, eu quero que quando eu toque a lâmpada apague. Mas aí funciona uma chave aberta. Quando isso vai acontecer? Quando a corrente for zero. Quando a corrente for zero, eu não tenho corrente, então eu não tenho pé de tensão em cima do resistor coletor. A tensão vai estar em cima do VCE. Então, a corrente de coletor vai ser zero e o meu VCC vai ser igual ao meu VCE, que nessa malha aqui, 12 volts. Essa é a primeira necessidade, especificar o ponto de saturação e de saturação de corte. O segundo, eu preciso calcular o meu VCE. Onde que meu ponto quiescente está aqui na reta. Eu sei que esse é o meu extremo dele. E para mim saber de que forma eu vou operar, eu preciso saber onde que ele está na reta. Como que eu vou saber isso? Bora lá. Eu preciso saber a tensão em cima do VCE para essas condições específicas aqui do circuito. Vamos lá. A primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é a corrente que passa no resistor e coletor. Com as informações que eu tenho, eu posso fazer isso. Porque eu tenho a tensão de BBB e tenho o resistor. E se eu olhar essa malha, eu vejo pela lei de Ohms, vamos supor usar Kirchhoff. Olha aqui. Se eu observar bem aqui, eu vou ter que 3 volts menos 0,7, o IB será 3 volts BBB, né? Menos 0,7 sobre RB. Se eu descobrir aquela tensão aqui em cima, sobre o resistor, eu sei a corrente. Quem é aquela tensão aqui em cima? 3 menos 0,7. Né? Sobre quem? O resistor. Achei a corrente aqui dentro. 23 microamperes. Lembra que a gente falou que a base é que controla a corrente, o fluxo de corrente no coletor. Então eu já sei qual é a corrente que está aqui. Vamos ver qual é a corrente que ela vai permitir fluir nesse circuito, nessas condições. Como é que eu sei isso? Eu vou pela relação que diz que o ganho do transistor, ou o HFE do transistor também, ou o beta do transistor, é igual a quê? A corrente de saída pela entrada. Eu não tenho de saída, mas eu tenho o beta, que é 340, e tenho o IB, que a gente acabou de calcular. Isolando o IC, o B passou multiplicando, vai ser quem? 340 beta vezes a minha corrente. Calculei. Deu quanto? 7.120 microamperes, ou seja, 7,8 miliamperes. Essa é a corrente que está fluindo aqui, ó. 7,8 miliamperes. A corrente que está fluindo aqui, ó. Tá bom? Isso aqui não é uma chave fechada, não. Ele não está, ó. Por que ele é uma chave fechada?
Porque uma chave fechada ele tem que estar em 12 mA. Ele não está na corrente de saturação. Ele está deixando passar 7,8 mA. Então ele não está com uma chave fechada. Tudo bem? Mas o que eu preciso saber? O meu VCE, para mim saber onde que ele está aqui no eixo da reta que a gente determinou. Né? Então eu preciso saber quem é meu VCE. Se eu olhar só essa malha aqui, eu posso dizer que 12 está em paralelo aqui, né, pessoal? Eu tenho 12 volts aqui em cima. Então eu preciso saber quem é a tensão em cima do RC. Se eu sei a corrente e sei o RC, que é um K, quem vai ser VRC? A corrente que passa no resistor mais RC. Eu tenho a corrente? Tenho 7,8 mA. Eu tenho a resistência? Tenho 1K. Miliampere por K dá volts. Dá 7,8 volts. Descobrimos que aqui em cima tem 7,8 volts. Se aqui tem 7,8 volts e a minha VCC é 12 volts, quem vai ser meu VCE? Vai ser quem? 12 menos 0,7. Vai estar aqui em cima. 12 menos 0,7. 4,2 volts. 4,2 volts. Acabamos de descobrir onde que ele está. Aí eu cheguei aqui na minha reta, né? Tentei fazer o máximo possível, 4,2 está aqui. Opa, meu ponto quiescente, né? Está bem aqui, ó, ponto quiescente. Ok? Ele não está nem muito próximo do meu ponto de saturação, onde ele funciona com uma chave, nem próximo do ponto onde ele funciona com a chave aberta. Ele está no meu ponto de operação. Esse está trabalhando como um controlador de corrente, tá bom? Ele não está nem muito quente nem muito frio, está trabalhando bacana dessa forma aqui. Ok, pessoal? Espero que vocês possam ter entendido esse exemplo aqui, tá bom? Ok? E se eu dissesse assim, qual é a corrente do coletor? Ah, qual era a corrente aqui no coletor? Ah, desculpa, no emissor. A corrente no emissor vai ser igual a IB, né? Mais IC, lembrando? Né? Então, IB mais IC ia dar igual ao aproximado, cadê? 23 microampere mais o nosso IC, qual foi o nosso IC? 7,8 miliampere. Né? Então, seria como se fosse assim, 23 vezes 10 a menos 6, transformando para micro, né? Mais 7,8 vezes 10 a menos 13. Porque isso aqui vai para a unidade, tá, pessoal? Vai para ampere, aqui também vai para ampere. Isso ia dar igual aproximado ao 7,8, tá, pessoal? É por isso que é tão pequena a corrente de base que faz essa aproximação. Mas isso a gente faz mais, pessoal, para circuito, onde os transistores trabalham com um ganho não muito elevado, tá bom? E para projetos de pouca potência. Para trabalhar com uma alta potência, a gente tem que levar em consideração todas as mínimas correntes, seja elas pequenas ou grandes. Tá ok, pessoal? Eu vou fazer mais um exercício aqui. Esse aqui a gente vai para prática. Bora lá, pessoal. Eu estou aqui com o circuito que a gente resolveu lá na sala, né? Então, lá na sala, eu tô dentro da sala, né? Então, vim aqui para a bancada. Eu montei aqui o circuito, tá bom? Não sei se eu vou conseguir trazer para cá para mostrar o equivalente desse circuito que eu fiz aqui, não é isso? Então, tá aqui o circuito, tá ok? Eu tenho aqui o resistor, isso aqui é um BC 548, tá ok? BC 548, e eu medi aqui o HFE dele no multiteste. Eu vou mostrar para vocês como é que se mede HFE no multiteste, ok? Bora lá. Esse meu multiteste, ele tem uma forma de fazer medição do HFE, né? Tá aqui, ó. Ele não tá como beta, vem HFE, tá? Primeiramente, eu tenho que descobrir quem é base, coletor, emissor. Eu entrei no datasheet do componente e medi, tá?
também, na prática anterior, eu esqueci de falar como é que se identifica o emissor. Espero que eu não esqueça aqui. Mas tudo bem, eu identifiquei que ele é um NPN e sei quem são os terminais coletor, base e emissor. Aí eu posiciono os terminais correspondentes e agora eu vou colocar na escala de HFE. Ó, o HFE dele deu 319, né? 300, né? Os nossos cálculos lá a gente fez com 340, né? Então pode ser que venha dar alguma diferença nos cálculos por causa desse HFE aqui, tá? 340, tá certo. Faltou dar uma pressionadazinha. Então, pessoal, é assim que a gente descobre, tá? Ou então pelo datasheet dele, vai lá especificar. Mas lá ele te dá um range, tá, pessoal? Classe A de 100 a 240, classe B de 240 e tal, e dá um range. Então, eu prefiro pegar aqui e verificar no real, tá ok? Agora, eu vou posicionar ele lá no circuito conforme o diagrama elétrico. Tá ok, pessoal? Eu consegui aqui, eu tenho uma fonte de 12 volts ali, eu utilizei de um computador, e a minha fonte regulada aqui, coloquei 3 volts. Então, aqui, daqui para esse terminal aqui, ó, pelo datasheet do componente, o terminal do meio é o meu base. Então, eu coloquei na minha base um resistor de 100 kΩ, ele é bem pequenininho, tá bom? Mas daqui é 100 kΩ, tá? Aí tá indo para minha base. O meu coletor é esse aqui. Do meu coletor tá vindo um resistor de 100 ohms. Se vocês olharem no esquema de vocês, eu tô alimentando com 12 volts. A minha base eu tô alimentando com 3 volts, tá ok? O emissor é o comum, por isso que tá os dois lados negativos da bateria aqui. Então tá alimentado, tá ok? Tá conforme o esquema elétrico aqui, tá, pessoal? Aquele circuito de proteboard tá igualzinho esse aqui, tá bom? Agora vamos conferir os valores, tá? Vou conferir os valores. Tá. Eu vou medir aqui, pessoal, a tensão de entrada, tá? No nosso cálculo, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma posição que eu tenho que ver, essa lâmpada aqui atrapalha, né? Vou ter que mudar um pouquinho o ângulo aqui, colocar o pincel aqui embaixo. Agora sim, né? Dá pra ver aí? Então, essa é a minha tensão aqui, que eu estou aplicando aqui na base, vai ser de 3 volts, 3 volts, tá? A minha tensão lá no coletor é 12 volts, vamos ver quanto é que tá dando. 12 volts, 12 qualquer coisa, tá? Não tá bem, 12.25, também não é uma fonte regulada, aqui tá sem dela. Então, tá aqui dentro do circuito. Pelos nossos cálculos que a gente veio aqui, a tensão do RC deu 7,8 volts. Então, qual é o RC? Resistor de coletor. Tá aqui o coletor, um resistor de coletor, eu vou medir a tensão em cima dele. 7,88 volts, né? 8 volts, 8,3. Então, tá batendo. Lembra que aqui não tá bem fiel, né? 8 volts, né? Agora, vamos ver a tensão de VCE. VCE deu 4 tal, quase 5, né? Então, VCE, tensão de coletor e emissor. No datasheet, o coletor é esse aqui e o emissor é esse aqui. Bora ver quanto é que vai dar. 3,5. Opa. Era para dar quanto no nosso cálculo? 4 volts, né? Eu apaguei ali, não sei quanto é que deu, né? 4 volts. Então, pessoal, tá aqui, a teoria tá batendo, tá bom? Provavelmente a nossa alimentação aqui não tá tão fiel. 7,76, 4 volts, ó. Bateu aí, né?
porque a nossa alimentação também não está muito fiel aqui, tá? Porque a gente fez lá, pessoal, tu imagina que tem as